Olá, boa noite a todos. Quarta-feira, 24 de novembro. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Atenção, idosos. Cuidado com os agiotas do crime. Ameaças de morte, tortura e violência armada. Veja como a polícia descobriu esquema de extorsão que usava empresa de fachada. Mistério e angústia no interior gaúcho. Há 11 dias, a adolescente está desaparecida. Mergulhadores e até cães treinados são utilizados nas buscas. Investigação a galope. 10 pessoas são denunciadas por venda de carne de cavalo. No hambúrguer, na pizza e na mesa dos consumidores. Tudo clandestino. Saiba quantas empresas são investigadas. Quase 100 na mira do Ministério Público. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, pessoal, abrimos o Segunda Edição de hoje com essa notícia que é um alerta especialmente aos idosos. Hoje, 2 homens foram presos por crimes de agiotagem e extorsão aqui na região metropolitana da capital gaúcha. Vamos para a redação conversar com a Nanda Miller, que tem mais informações. Um grande esquema de violência, de tortura psicológica e de extorsão também, né, Nanda? Boa noite. Exato, boa noite, Chemale, boa noite a todos. Eles intimidavam, ameaçavam, extorquiam esses idosos que, em uma situação de vulnerabilidade, de necessidade, buscavam esses empréstimos informais. E não ficava só nesse achar que não, eles invadiram casas, ameaçaram famílias inteiras de pessoas que acabaram pedindo esse dinheiro aos agiotas. Uma das vítimas, inclusive, se mudou com toda a família do Rio Grande do Sul por medo dessas ameaças. Os empréstimos, Chemale, eles começavam aí já com juros na casa dos 30%. E depois disso, mesmo que você conseguisse quitar a dívida, que essas vítimas quitassem a dívida, os agiotas, eles não paravam de cobrar. Em alguns casos, Chemale, esse valor chegou a ficar 30 vezes maior do que aquele acordado inicialmente com os bandidos. Vamos ouvir o que diz a delegada Andréa sobre o caso. A gente empresta R$1.000 e cobra 1.300, né? Esse é o acordo que eles fazem com as vítimas, mas eles acabam dando continuidade na cobrança mesmo após a liquidação da vítima. Tem um caso em específico em que a gente verificou que houve uma cobrança 30 vezes maior. 30 vezes maior, Chemale. Pensa, você pegou R$1.000, por exemplo, pensou que ia ter que pagar 1.300, né? Os 30% de juros, que já são abusivos demais. E aí, no final, teve que pagar R$30.000. E esse esquema, como você falou no início, era muito bem organizado, articulado, tinha empresas de fachada, não era pouca coisa. Olha só, vamos ouvir. Alguns têm a função de cobrar, efetivamente cobrar, outros fazem ameaças, outros recebem o dinheiro, outros efetivamente dão o dinheiro. Uma empresa, Chemale, uma empresa a serviço do crime. E vale sempre alertar. Todo mundo está passível aí, né, de passar por uma situação complicada, né, onde precisa de dinheiro. Claro, Nesses casos, Chemale, o mais importante é sempre buscar um órgão formal, uma empresa, uma instituição formal para não cair na mão desses bandidos. Tudo de fachada, né, Ananda? E no mês passado nós denunciamos aqui, a polícia fez a prisão, encaminhou o inquérito e eles ficaram menos de 48 horas presos, voltaram a ameaçar, inclusive com dados da família, tiveram acesso ao sistema de consultas integradas. Esse aqui é outra denúncia extremamente grave, continuaram ameaçando e por isso a família teve que fugir do estado, né, Ananda? Exato, eles fugiram do estado. Pensa o pânico, o medo que essas pessoas sentiram. Vizinhos, inclusive, também acabaram sendo achacados aí por essa quadrilha.
bastante preocupante, Chemali. Tá certo, Ananda. Tem que aprofundar a investigação e, olha, colocar na prisão de verdade. Não pode passar sensação de impunidade. A polícia faz o trabalho, mas a justiça muitas vezes tem brechas que acabam favorecendo aí, né, os advogados desses bandidos. A agiotagem é crime, não é contravenção penal, é crime. E a gente troca de assunto agora, seguindo aqui com o programa, porque tem uma polêmica do tamanho da necessidade aqui da capital gaúcha. Após o prefeito sancionar a lei que prevê a extinção da função dos cobradores de ônibus, agora há pouco a Câmara de Vereadores aprovou a redução de isenções tarifárias, as isenções para andar nos ônibus da capital gaúcha. Quem tem as informações, Gabi Lerina. Boa noite, minha amiga. Boa noite, Chemali, a todos que estão nos acompanhando. E esse é um assunto bem polêmico e é serviço para as pessoas, Exato. né, Chemali? Como você disse mesmo, recém passou pela Câmara de Vereadores. Agora, para começar a valer, ainda falta a sanção do próprio prefeito Sebastião Melo. Isso ainda não aconteceu. Mas nós já trazemos para você aí na tela, a partir de agora, uma ilustração de quais são os grupos que vão perder essa chamada isenção tarifária. Vamos lá, então. Perdem direito a essa isenção idosos de 60 a 64 anos, professores, oficiais de justiça, carteiros, agentes de fiscalização, guardas municipais e ex-combatentes. Agora eu vou citar os grupos em que nada muda, seguem ainda as isenções. São os idosos com mais de 65 anos, estudantes de baixa renda, pessoas com deficiência permanente, pessoas com HIV em tratamento e acompanhante, crianças e adolescentes assistidos, soldados da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros em serviço. Chemali, você falou sobre a situação dos cobradores de ônibus? Pois é, esse sim já foi sancionado pelo prefeito Sebastião Melo, então a medida já está valendo, ou seja, das 10 da noite até as 4 horas da manhã, os ônibus aqui de Porto Alegre já estão circulando sem os cobradores. Essa extinção, de acordo com a prefeitura, vai ser de forma gradual e tem um término previsto para ocorrer no dia 1º de janeiro de 2026. Chemali. Tá certo, Gabi. A gente vai continuar acompanhando. É polêmico, é a questão do pagamento. O pagamento da tarifa depois das 10 da noite vai ser feito pelo motorista? Ele que vai cobrar? E quem não tem um cartão? Isso tudo ainda precisa ser muito bem encaminhado, divulgado para toda a sociedade. A gente vai continuar acompanhando isso. Agora, as isenções também, prefeito. Eu peço a sensibilidade, abrir a caixa preta. Eu sei que o setor de transporte está passando por dificuldades, pela concorrência com os aplicativos. Mas essa caixa preta tá para chegar o prefeito que vai abrir de verdade a caixa preta. Por enquanto, ninguém fez isso até agora. A gente continua acompanhando. Vamos subir a serra porque essa história de agora, vocês lembram da história de carne de cavalo vendida de forma ilegal, clandestina, sem nenhum cuidado sanitário na serra? Pois hoje 10 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público e é para lá que a gente vai agora, ao vivo a Caxias do Sul, conversar com o Guilherme Fadanelli, que tem a ampliação, as informações, os detalhes. Boa noite, Fadanelli. Oi, Chemali, boa noite. Era um esquema muito bem organizado. A gente tem uma tela, uma arte, para ajudar a explicar como é que tudo funcionava. Olha só, um dos suspeitos era responsável por comprar os cavalos. Ele levava os animais para a chácara do pai e lá eles eram abatidos e desossados. Uma parente deles atuava como olheira. O quarto suspeito era o cabeça do grupo. Era na casa dele que acontecia o processamento e o armazenamento da carne. A mulher dele atuava como secretária. Depois, a carne era repassada para outro revendedor. Esses são considerados os principais elementos do esquema. Mas também a gente tem aí, Chemali, 2 homens que também foram denunciados por fabricarem os hambúrgueres e também os donos do Miros Burger e do Natural Burger, onde foi comprovado o uso da carne de cavalo na fabricação dos hambúrgueres que eram vendidos para os consumidores. Agora, Fadanelli, começou nos hambúrgueres, a investigação do MP avançou. Por enquanto, apenas como você citou, 2 locais foram identificados publicamente. Mas esse número de empresas que compravam essa carne clandestina pode chegar a 100 estabelecimentos, gente, uma centena. E aí os moradores, quem mora em Caxias, deve estar assustado, desconfiado, vamos comprar onde? Qual o lugar seguro para comer fora de casa? Agora, já tem uma dimensão, né, de como aí esses prejuízos podem impactar o setor de gastronomia, restaurantes, supermercados, Fadanelli?
Pois é, Chemali, hoje a notícia, inclusive, foi a ampliação, não só hamburguerias, mas também mercados, pizzarias, restaurantes. Por isso, hoje à tarde, eu conversei com o presidente do sindicato que representa as empresas de gastronomia e ele nos contou o seguinte: de quinta-feira, dia da operação, até hoje, o movimento em algumas hamburguerias já caiu 50%. Outras conseguiram se manter vendendo outros tipos de produtos que não envolviam a carne bovina. Agora, o sindicato, Chemali, quer que o Ministério Público divulgue o nome das empresas que faziam parte do esquema para não prejudicar o setor como um todo. Vamos ouvir. Eu acho que tem dois lados, acho que tem que ser investigado mesmo o que aconteceu, mas acho que tem muita gente aí inocente no meio do caminho que a gente tem que estar junto e precisamos sim das duas notícias, uma do lado, outra do outro, mas também cuidar porque a gente é pequeno, a maioria aí é pequeno ou médio e para nós qualquer tombo aí é muito fácil cair, quebrar. A gente vai seguir acompanhando o Chemali até para ver quando o Ministério Público vai divulgar de fato o nome das outras empresas envolvidas no esquema. Tá certo, Fadanelli, obrigado pelas informações. Agora é assustador, né? E estavam debochando semana passada depois da prisão. Aí a investigação ampliou, 10 denunciados e um grande esquema. Agora Caxias do Sul pede aí agilidade também na divulgação, como citou aí, né, o representante do setor de alimentação da principal cidade da Serra Gaúcha. Permanecemos acompanhando. A gente vai falar agora de um produto que também tem a origem principal na Serra. Produtores gaúchos de quibe enfrentam um surto de fungos lá na Serra Gaúcha. A produção despencou e o preço disparou nos supermercados. É o assunto de hoje no Momento Agro com a Alessandra Bergman. Eu adoro kiwi, Chemali, uma fruta de origem chinesa, super rica em vitaminas, inclusive tem o dobro de vitamina C do que a laranja e que se deu muito bem na Serra Gaúcha. Farroupilha foi considerada a capital do kiwi, inclusive tinha até Fenakiwi, vocês lembram? E qual o drama dos produtores? Um fungo que está arrasando a produção, já diminuiu pela metade a produção aqui no estado nos últimos anos. Esse fungo entope os vasinhos internos da planta e faz com que ela morra de sede e ela não consegue sorver os nutrientes. Eu presenciei de perto e é uma coisa muito triste. Depois de muita pesquisa dos técnicos da Emater, eles descobriram que a transmissão do fungo era dado pela utilização das mesmas ferramentas nas plantas, enxada, tesoura de corte. E por que a fruta está tão cara? Ora, era produzido 90% aqui no Rio Grande do Sul, antes deste problema. Agora estamos tendo que importar kiwi, né? Ele vem com preço tipo exportação, por isso está bem mais caro. A boa notícia, a safra 2022 está a caminho, promete ser muito boa e a Fenakiwi vai voltar, também está prevista para acontecer em julho do ano que vem. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, Mistério do Interior do Estado. A Polícia Civil ampliou as buscas a uma adolescente de 15 anos que está desaparecida há 11 dias. Voltamos já já. Voltamos com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Olha só, gente, o final do ano está se aproximando, mas sabe o que ainda dá tempo? De cuidar da sua saúde e o melhor, com carência zero. E de verdade, o plano de saúde da IBCM está com uma super oportunidade para você aí se associar e já utilizar desde já nas suas unidades próprias. É a carência zero que a IBCM está oferecendo para quem se associar até o final deste mês. Aproveite tudo que a IBCM pode fazer por você e pela sua família. São diversas especialidades médicas, odonto, terapias e fisioterapia. E tudo sem coparticipação alguma e sem mudança de valor conforme a idade. Últimos dias para você aproveitar esta oportunidade única. Chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, que a equipe da IBCM retornará a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Hora de esporte aqui no Segunda Edição. Daqui a pouco, 9h30 da noite, o Inter encara o Fluminense num confronto direto no Brasileirão. É jogo de 6 pontos. Ontem, o Grêmio vacilou em casa.
Ele estava na arena de novo. Conversou com os jogadores do Grêmio durante a partida. Deu um abraço reconfortante em Jeromel ao apito final. Mas não, este não era o técnico do Grêmio. Era do adversário, Flamengo. Renato Portaluppi não facilitou a vida gremista. O time dele abriu 2-0 e tinha um a mais em campo. Só que o Grêmio reviveu. Gols de Borja e Ferreira. E talvez esse ponto seja aquele diferencial lá no final do campeonato. Isso não sabemos. Mas o certo é que o Grêmio tem de vencer 3 e empatar 1 dos 4 jogos que restam, começando com o Bahia sexta-feira. E para essa partida, pressão. O Grêmio, sim, está denunciando publicamente um receio do jogo contra o Bahia, sim. Nos pagos colorados, tem pressão também. Daqui a pouco, o Inter pega o Fluminense, adversário direto por um lugar na próxima Libertadores. É no Maracanã, mas uma vitória seria muito boa. O primeiro duelo entre as duplas Grenal e Fla-Flu terminou empatado. E hoje à noite, a gente já vai descobrir. Meu filho tinha 19 anos, ele era feliz, ele era uma pessoa de bem com a vida. 8 anos se passaram praticamente e eu tento criar um bloqueio daqui pra mim não sofrer. Fiquei na memória, é uma mãe com a foto de uma menina. Às vezes tu fica imaginando se a pessoa estivesse junto contigo, de alguma forma ou de outra, o que ela estaria fazendo agora. E querer que a gente esqueça, não tem. Como é que a minha vida, o meu futuro era ele? Temos que ser fortes. A partir de amanhã começa essa série resgatando personagens e as famílias das vítimas da Boate Kiss aqui no SBT. Agora a gente fala de um mistério, de uma angústia, apreensão em Restinga Seca, região central do estado. A Polícia Civil ampliou as buscas a uma adolescente de 15 anos que está desaparecida há 11 dias. Ananda Miller tem as informações, Ananda. Pois é, Chamalho, o trabalho do Corpo de Bombeiros, inclusive, terminou agora há pouco em uma zona rural de Restinga Seca. Eles procuram por Gabriela Ferreira Glazena. Também há o auxílio aí de cães farejadores. Ela que foi vista pela última vez no dia 14 de novembro. A mãe dela, dona Juversina Glazena, ela conversou conosco e nos disse que ainda no domingo ela chegou a receber 2 telefonemas da filha. Em um deles, ela pedia uma quantia de R$ 450 para pagar uma suposta dívida. A mãe chegou a transferir esse valor para a filha, mas, no entanto, ela ainda segue desaparecida. A dona Juversina, inclusive, Chemali, quando conversou conosco, ela estava muito abalada, muito emocionada. Ela chorou, mas ela faz esse apelo para que a filha dela dê sinais se está desaparecida, que ela dê sinais de vida, que entre em contato com a família, que está bastante preocupada. Vamos ouvir a dona Juversina. Ela só me disse que eles estavam armando para ela. E aí o telefone desligou e eu não falei mais nada com ela. Continuamos acompanhando esse caso e torcendo por boas notícias. Agora a gente fala do tempo. A temperatura máxima no nosso estado foi de quase 39 graus em Santa Rosa. Depois de mais um dia de calor intenso, tem chuva forte com possibilidade de temporais aqui para o nosso estado. Tem ciclone previsto para a nossa área, Gabi Lerina. Isso, Chamário, eu já percebo um ventinho aqui, os ventos mudando em Porto Alegre. A nossa missão, é claro, não é assustar as pessoas, mas é trazer esse alerta, viu? Alerta que vem da meteorologia, que deixa o tempo instável, já pelas primeiras horas da manhã, Chamali, lá na fronteira oeste. E olha a mar extensa que tem que ficar em alerta, viu? Que vem com aquele pacote completo, sabe aquele temporal de primavera, com ventos fortes, com alagamentos, com previsão de chuvas que podem acumular até 100 milímetros, que vai então da fronteira oeste, passa pela região central do estado e vai até o norte do Rio Grande do Sul, lá na divisa com Santa Catarina. Toda essa área tem que ficar em alerta nessa quinta-feira, segundo a meteorologia. Aqui para Porto Alegre, chamar a previsão é que amanhã à tarde já tem alguma chuva. E na sexta-feira é que a chuva pode se intensificar mais em função de um ciclone extratropical no mar, que também altera o tempo por aqui. E a máxima amanhã, 33 graus.
Tá certo, minha amiga, obrigado pelas informações. Fica a nossa torcida aí para que a chuva venha, mas venha de forma branda e seja realmente para colocar a terra dentro da sua normalidade. Obrigado pela companhia. Na sequência, o SBT Brasil e amanhã, 7h20, a gente está de volta. Tchau, tchau.